Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo de Botânica, aula 5, Histologia Vegetal, e vamos falar de um tecido adulto, que hoje especificamente sobre o parênquima. Tudo bem? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre esse tecido muito importante do vegetal. Então, parênquima é um tecido composto por células vivas. Observa que vegetal, já comentei isso com vocês, que existem células vivas, células mortas, certo? Dos três tecidos que surgem do meristema primário, que são do meristema fundamental, o colênquima, esclerênquima e o parênquima. Então, o parênquima e o colênquima são tecidos vivos, o esclerênquima é um tecido morto. Então, vamos falar do parênquima, que aqui possui células vivas. Tudo bem? Então, muito cuidado, essas aulas já foi falado lá atrás, na aula número 2. Para quem não viu, vai lá na videoaula e assista quantas vezes for necessário. Então, parênquima é um tecido composto por células vivas com propriedades meristemáticas. Professor, propriedades meristemáticas por quê? Porque lembra lá, meristema faz mitose. Meristema tem características de células que fazem divisão celular constantemente. Tem uma membrana delgada, tem um núcleo grande, muitos vacúolos no citoplasma. Então, ela possui essa característica. Então, significa dizer para vocês que a célula parênquimática, ela faz divisão celular, ela faz um processo de mitose. Não no sentido de crescimento do vegetal, mas no sentido de cicatrização. Correto? Então, é muito importante para a planta que tenha essas células capazes também de realizar a mitose. Então, se ela faz mitose, ela tem que ter característica muito parecida com as células meristemáticas. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. Então, olha lá, esse tecido está relacionado com mais variadas funções, né, no vegetal, entre elas o armazenamento de substância. Nós temos os parênquimas, por exemplo, amilífero, proteífero ou leífero, que consegue armazenar substância, dependendo do órgão desse vegetal. Nós temos os parênquimas assimiladores, parênquima fotossintetizantes, certo? Que são o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso e parênquima de secreção. Então, nós vamos ver alguns tipos de parênquimas aqui para facilitar um pouco o estudo de vocês. Então, as células do tecido parênquimático são geralmente isodiamétricas, né, de tamanhos iguais. Entretanto, o formato pode variar de acordo com o órgão e a função desse órgão na célula. Isso é extremamente vocês entenderem esse processo. Por isso que esse formato da célula ela pode variar um pouco. Então, apresento paredes primárias delgadas, que se a parede... O que é delgado? É uma parede fina. Se essa parede das células parênquimáticas fosse um pouco espessa, ia atrapalhar ela fazer a mitose no processo de cicatrização, um ferimento na planta. Então, ela precisa ter uma parede delgada, fina. Outra coisa, lá nas células meristemáticas, no citoplasma, existem muitos vacúolos pequenos. Aqui não, o vacúolo geralmente ele já é bem desenvolvido. Então, significa dizer que a célula parênquimática ela não faz mitose na mesma velocidade que uma célula meristemática. Ela não faz isso. Mas ela consegue fazer. Apesar dela ter uma parede delgada, o vacúolo é um pouco maior. Esse vacúolo, por ser um pouco maior, dificulta um pouco a divisão celular. Ela vai num ritmo mais lento. Não é todo momento que uma planta ela precisa fazer um processo de cicatrização. Então, observa que quando eu falo de mitose tem basicamente duas funções: fazer o crescimento do organismo e regeneração de tecido, que nesse caso aqui é um processo de cicatrização. Tudo bem? Olha lá, uma característica importante desse tecido é a presença de espaços intercelulares, que quando essas células, em virtude da dissolução da lamela média, ela começa a ocorrer um espaço entre as células. Eu chamo isso de esquizógenos. Beleza? Esquizógenos são células afastadas umas das outras. Tudo bem? Essa é uma característica das células parênquimáticas. Então, vamos lá. O tecido parênquimático, ele é encontrado em todos os órgãos da planta, no caso,
na raiz, no caule. Esse tecido é encontrado, por exemplo, no córtex, na medula. Vamos pegar lá da raiz. Eu tenho o parênquima cortical, tenho o parênquima medular. Eles têm uma função de preenchimento. Eu falei na videoaula passada que nós vamos ter uma aula só sobre transporte de seiva bruta. Aí vocês vão entender a função desses parênquimas na raiz, fazendo um processo de simplástico e apoplástica. Beleza? Então, essa aí é para a aula futura. Nas folhas, o parênquima é encontrado no mesófilo foliar, onde nós temos o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, que está cheio de clorofila, capaz de fazer a fotossíntese. Tudo bem? Está abaixo da epiderme. E outra característica dela, o tecido parênquimático pode ser dividido em 3 tipos, basicamente 3 tipos. E é extremamente importante vocês gravar, guardar a função do tecido parênquimático. Nós temos parênquima de preenchimento, é uma dos tipos do parênquima, parênquima clorofiliano ou assimilador, e o parênquima de reserva. Basicamente, o parênquima está dividido nesses 3 tipos: preenchimento, parênquima clorofiliano ou assimilador e parênquima de reserva. Tudo bem? Então vamos lá falar um pouco sobre parênquimas de preenchimento. O parênquima de preenchimento, ele é formado por células de tamanhos e formatos variados. Como eu falei para vocês, são células que têm o mesmo tamanho, mas dependendo do órgão, pode ter formatos variados. É encontrado formando o córtex e a medula do caule, no caso, o parênquima cortical e o parênquima medular, tanto de caule como de raiz. O pecíolo, a região de nervuras da folha. Então, o parênquima ele tem uma característica de ser um pouco flexível, de preenchimento, ajudar essa parte de flexibilidade. E está aqui um exemplo para vocês, no caso da estrutura primária. Isso aqui é uma estrutura, se você for pegar lá, eu tenho xilema, que está dentro, floema, observam esse pedaço aqui, e eu tenho o parênquima cortical, e eu tenho aqui o parênquima cortical, e eu tenho o parênquima medular. Beleza? Aqui o parênquima medular, parênquima cortical. Numa raiz, é importante que esse parênquima cortical ele esteja afastado uma das outras, para que no processo de absorção da água, a água possa passar entre essas células, fazendo um processo que a gente chama de apoplástica. Então, isso aqui vai ficar melhor na aula subsequente, para vocês entenderem como o processo que ocorre na absorção de água. Mas é uma função que o parênquima cortical exerce no vegetal, para permitir e facilitar a absorção da água no vegetal. Correto? Então, vamos ver aqui o parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano está relacionado com a capacidade da fotossíntese da planta. Portanto, possui uma grande quantidade de cloroplasto. É encontrado principalmente, como eu falei na videoaula passada, quem não assistiu, assistam lá, que nós falamos sobre a epiderme. Principalmente, esse parênquima clorofiliano está localizado nas folhas. Nós também temos em caules jovens, mas a maior presença dela é folha. A folha é muito mais eficiente, sem sombra de dúvida, para realizar a fotossíntese. Correto? Então, está aqui para vocês entenderem os tipos de parênquima clorofiliano. São 2, são classificados em 2 tipos, o palissádico e o lacunoso. O parênquima palissádico apresenta células altas, presta atenção nesse detalhe, e possui pouco espaço intercelular. Ou seja, são células que estão uma juntinha com a outra. Não tem muito espaço entre eles. E aí, nós temos o parênquima lacunoso ou esponjoso, geralmente ele leva o nome de lacunoso, tem uma característica de célula de formato irregular e presença de espaços intercelulares. Eu vou tentar explicar para vocês por que isso é importante no vegetal. Então, está aqui o parênquima clorofiliano ou assimilador. Eu posso chamar esse parênquima de assimilador. Então, observa, eu tenho a cutícula, foi falado sobre a cutícula na aula passada, na aula de número 4,
E nós falamos sobre a epiderme, que é uniestratificado, tem uma característica transparente, aclorofilado, justaposta, tá certo? Para permitir a luz solar passar por essa primeira camada. Então, a epiderme não faz fotossíntese. Quem faz é o mesófilo foliar, onde nós temos esses dois tipos de parênquima que estão aqui. Esse que estão um juntinho do outro, nós chamamos de parênquima palissádico. Esse que está mais afastado um dos outros aqui embaixo, nós chamamos de parênquima lacunoso. Aí você fala, mas professor, por que o parênquima lacunoso ele está mais um pouco afastado uma das outras em relação ao parênquima palissádico? Porque os estômatos, eu falei para vocês na aula passada, ela está localizada geralmente na epiderme inferior. As plantas aquáticas, os estômatos estão localizados na epiderme superior. Não faz sentido o estômato em plantas aquáticas estar na epiderme em contato com a água, sendo que ela tem que fazer trocas gasosas. Então, por exemplo, aqui no Cerrado, a maioria dessas plantas aqui do Cerrado, os estômatos estão na epiderme inferior. Então, no período quando ela vai fazer a fotossíntese, na fase escura da fotossíntese, vai ocorrer o quê? O sequestro do CO2. Esse CO2 ele vai ter que entrar, passar pelo estilo e passar por entre esse parênquima lacunoso. Se essas células tivessem uma juntinha com a outra, dificultaria o gás estar passando para chegar no parênquima palissádico. Então, quando nós falarmos aqui de fotossíntese, vai ficar bem melhor vocês entenderem sobre a questão desses parênquimas quando chegar nesse momento. Tudo bem? Mas nós temos dois tipos de parênquima no mesófilo foliar, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Essa entre a epiderme superior com a epiderme inferior, eu chamo isso de mesófilo foliar. É óbvio que na folha tem que ter o xilema, trazendo água e sais minerais lá da raiz, e tem que ter o floema, que já vai transportar o resultado da fotossíntese, que no caso, vamos dar o exemplo da glicose, que vai ter que mandar essa glicose para a raiz. Então, por isso que o xilema, o floema, está localizado nas nervuras das folhas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o parênquima de reserva. O parênquima de reserva são tecidos que predominam em certos órgãos, por exemplo, as raízes tuberosas, nós temos os caules, né, o fruto, onde são encontrados esse tipo de parênquima. E também nas sementes. Então, o parênquima de reserva, basicamente, ele é encontrado em todo o vegetal. Em raiz, caule, frutos, folha, em semente. Aí nós temos o parênquima aquífero. Bom, o nome lembra vocês, aquífero lembra água, é um parênquima que tem função de armazenar água. Então, se eu fosse perguntar para vocês, quem que seria essa planta que consegue armazenar água? Em que ambiente que ela poderia viver? Logicamente, eu acredito que vocês iriam estar imaginando em plantas que estão lá no deserto, em lugares secos, lugares muito áridos. É o caso do cacto. O cacto consegue sobreviver em ambientes por conta desse parênquima. Ele consegue armazenar água, né, nessas células desse vegetal. Tudo bem? Então tá aí, o parênquima aquífero. E aí nós temos o parênquima aerífero ou aerênquima. São parênquimas que conseguem ter uma reserva de ar. E quem são essas plantas, professor? Geralmente aquelas plantas que vivem em ambiente aquático. Funciona como uma boia. Então nós temos alguns tipos, como aguapé, como vitória régia, correto? Que tem muito parênquima aerífero para que ela possa ficar na superfície da água e poder fazer a fotossíntese. Não faz sentido a aguapé, vitória régia, está lá no fundão, lá no fundo do rio, não tem como a luz solar chegar lá, não teria como ela fazer fotossíntese. Então ela precisa ter uma reserva de ar para funcionar como uma boia e ela ficar na superfície da água e, consequentemente, conseguir absorver a luz solar, sequestrar o CO2 e, a partir daí, fazer a fotossíntese. Então, são parênquimas que têm uma certa especialidade. Observe que são tecidos adultos, que já exercem função no vegetal. E aí nós temos o parênquima amilífero, que tem a função de armazenar amido. Amido, na verdade, ele está armazenado dentro de plastos. Por isso que eu falo amiloplastos.
correto? Mas que tem essa função, são parênquimas que conseguem armazenar o amido. E na maioria das plantas, se você pegar uma leguminosa, ela consegue armazenar óleo, que são os parênquimas oleíferos. Existem parênquimas proteíferos. Então, para cada tipo de reserva, é um tipo de parênquima que a planta possui. Tudo bem, pessoal? E aí nós vamos partir para esse exercício, para a gente ver como que ele é cobrado em prova. Está lá a questão de número 1. A questão de número 1 fala o seguinte, ó, sobre o parênquima, marca alternativa que indica corretamente as características desse tecido. Tecido relacionado com o transporte de seiva bruta que apresenta células mortas na maturidade. Parênquima não é um tecido morto. Parênquima é um tecido vivo. Tecido constituído por células vivas isodiamétricas que apresentam espessamento irregular na parede primária. É uma questão meio confusa aí. Tecido constituído por células mortas na maturidade, não são células mortas, já descarta a letra C. Vamos partir para a letra D. Tem formato por células isodiamétricas que apresentam parede delgada, celular delgada, ou seja, camada parede fina. Então, a letra B com a letra D poderia confundir você. Então, a resposta aqui, para quem marcou a letra D, seria a letra D. Por quê? Porque tanto a letra B como a letra D estão falando de células vivas isodiamétricas, que é uma característica dela. Só que ela apresenta um espessamento irregular de parede primária, não é. A verdade é, a parede dela é delgada. Tudo bem, pessoal? Então tem que prestar atenção nisso aí. Uma outra questão, olha lá, podemos classificar o parênquima de acordo com a sua função em 3 tipos básicos, que são, então vamos ver a letra A, parênquima de reserva, clorofiliano e de revestimento. Parênquima de revestimento não, então essa está fora. B, parênquima lacunoso, clorofiliano e de revestimento. O parênquima lacunoso faz parte do parênquima clorofiliano, não é os 3 tipos básicos do parênquima, muito menos o de revestimento. Então, vamos ver a letra C. Parênquima lacunoso, de preenchimento, clorofiliano. Aí nós temos a letra D. Parênquima de reserva, parênquima de preenchimento e parênquima clorofiliano. E a letra E, parênquima cortical, medular e clorofiliano. Não é, o parênquima cortical e medular é um parênquima de preenchimento. Então, quem marcou aí a letra D é a correta. Bom, pessoal, espero que essa videoaula sobre o parênquima, que é o tecido adulto, possa ser útil para vocês. Então, não esqueçam, quem gostou, de apertar o sininho de notificação e apertar também, amassar aí a setinha aí do like. Não esquecer de dar o like para que a gente possa continuar esse projeto para vocês. Tudo bem? Então, fique com Deus. Até a próxima videoaula.